Tite, aqui. Parabéns pelo título da Taça Guanabara. Eu queria que você dimensionasse, mais uma vez a gente já bateu um papel no campo, mas que você direcionasse para o nosso torcedor que está ligado conosco nesse momento, a importância disso para a coroação de um processo de trabalho, né? Que começou com muita excelência, com uma pré-temporada muito intensa, fora do Brasil, de viagens, enfim, intensas também, o time já apresentando uma evolução muito grande já nos primeiros jogos, criando-se uma expectativa. Eu queria que você falasse sobre isso, um ponto final de um processo inicial, talvez, é assim que você tem encarado. Parabéns mais uma vez. É difícil a gente pegar do início até agora, mas eu vou pegar a fala do Arrascaeta momentos antes da nossa oração. O troféu ali na frente, ele disse assim, foi muito merecedor. Se não com essas palavras, foi merecido todo o nosso trabalho em função do título conquistado. Agora, é também ter essa alegria e que essa alegria seja energia para que a gente volte para o trabalho para ser melhor do que nós já estávamos. O Arrascaeta fala pouco, mas quando ele fala com muito conteúdo. É a mesma ideia que eu tenho. E acrescentando, também ele ressaltou a participação do Gerson, né, nessa conquista. Infelizmente não esteve conosco hoje, mas tem um papel direto em tudo isso que a gente vem construindo, né? E a gente está orando bastante aí para que no tempo de Deus ele possa voltar restabelecido e nos ajudar também. Tite, César, aqui na tua esquerda, Gustavo Henrique. Ô Tite, se a gente for olhar tecnicamente, é a menor das conquistas em termos simbólicos de taça que o Flamengo poderia ter. Porém, no ano passado foram 7 taças disputadas e nenhuma conquistada. Você, enquanto técnico, enquanto professor, um homem que entende da mente do ser humano e principalmente dos jogadores, qual é o valor simbólico e psicológico que essa conquista tem para um começo de trabalho num ano que parece ser tão promissor? É muito difícil responder isso, dimensionar esses aspectos todos. O que eu posso te dizer, e o César vai me ajudar na frente, é a satisfação que a gente tem do trabalho, do desenvolvimento do trabalho todo. Sabe, quando a gente olha, e eu colocava antes desse jogo especificamente, a gente não quer só ser campeão, a gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário, aliás, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. É a equipe mais disciplinada do campeonato, talvez com exceção de um cartão vermelho do Thiaguinho, no jogo contra o Nova Iguaçu, mas se pegar os cartões amarelos, todos, a equipe mais disciplinada. Então, para ganhar, não precisa apelar, precisa ser melhor. Talvez essa também mensagem a equipe passou. Interessante a resposta do Tite. Eu entendo também que maturidade e crescimento é você... Estou dizendo do meu caso, né? Eu não consigo fazer nada aquém do meu melhor. Então, independente daquilo que a gente esteja disputando, para mim é o meu 100%. Eu entendo a pergunta perfeitamente, porém, sim, a grandeza do Flamengo requer com que a cada dia que a gente saia de casa, a gente saia para fazer o nosso melhor. E é assim que a gente vem construindo essa estrutura, né, técnica e tática, e principalmente essa relação humana. Os atletas, assim, têm entendido bem que para que a gente possa produzir, a gente tem que abnegar de algumas coisas, abrir mão, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E acho que essa conquista significa muito isso, né? Vamos precisar de todos e todos têm que estar preparados. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Aqui Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns pela primeira taça com o Flamengo. Se vocês pudessem definir essa conquista em uma frase, uma palavra, qual seria o significado dessa conquista inicial com o Flamengo?
E uma outra, se me permite, o Landim e o Braz falaram agora no gramado sobre o mercado de transferências, né? O Braz estava bem irritado com a questão do Campeonato Brasileiro não ser paralisado e disse que o Flamengo vai continuar no mercado. Fechou 3 contratações, o Léo Ortiz está chegando e ele disse que vai buscar mais contratações. Foi um pedido da comissão técnica, foi uma conversa que vocês tiveram, porque durante a Copa América o Flamengo com certeza vai ficar sem muitos jogadores titulares. Se a gente olha para o meio de campo, perde todos, a lateral esquerda pode perder os 2. E o Landim chegou a dizer sobre a transferência no mercado brasileiro, né? Tem uma janelazinha depois, que fecha o dia 7, você pode trocar jogadores dentro do futebol brasileiro. Queria saber disso vocês também. Obrigado e parabéns. Esse assunto é um assunto mais diretivo, né? Ele é de uma alçada que está acima de nós. A minha alçada é a alçada abaixo deles, né? Mas uma relação de conjunto, atleta e um círculo aí de trabalho. A primeira parte da pergunta essa eu não tenho, mas o Luiz talvez possa responder numa situação melhor para ti com mais conteúdo. A primeira parte foi da pergunta. Uma frase. Eu não sei uma equipe e solidariedade. Sabe por quê? Porque eu ia colocar o Matheus para jogar, o Matheus goleiro. E eu chamei e falei, Matheus, te prepara que eu vou te botar no jogo. Sabe por que eu ia botar o Matheus? Porque o Matheus teve a grandeza de não viajar conosco, abrir mão para ficar aqui nos 2 jogos. Nos 2 jogos difíceis, sem ter uma equipe base, a equipe sub-20 está trabalhando. E ele coloca, professor, quero participar. Deixar de estar longe do técnico para não o conhecê-lo, porque o ano passado tinha 3 goleiros, agora só tinham 2. Dele não participar dos jogos preparativos contra o Orlando e contra o Filadélfia, não se apresentar para o técnico, não fazer a pré-temporada e ficar aqui, ele e o Heller trabalhando. Eu digo, esse cara merece, pela grandeza, ele merece. Eu falei para ele, digo, te prepara que eu vou te colocar no jogo. Tem a grande chance de colocar no jogo. Chegou em determinado momento, ele se aproximou de mim e disse assim, professor, não precisa me colocar. O Rossi está muito perto de bater o recorde histórico do Flamengo. Não precisa me colocar. Tite, César, aqui no meio, Monique Danello, TNT Esportes. Tite, você acabou de falar um pouquinho sobre equipe, solidariedade, e eu queria te perguntar um pouquinho sobre o momento do Gabigol. A gente sabe que ele estava aqui no estádio porque ele esteve no campo, no aquecimento, mas pelo menos acho que os colegas que estavam ali embaixo na hora da taça, ninguém viu o Gabriel por ali. E a gente sabe que é um momento delicado para ele no Flamengo, em que ele não tem tido tanto espaço como ele já teve aqui. É um ano que se fala muito sobre o processo de renovação de contrato dele. E depois do jogo contra o Boa Vista, a gente também viu alguns colegas veiculando informações sobre o papo que você teve com ele, da questão do pênalti ali, do momento que ele estava para entrar. Como é que tem sido esse trabalho para resgatar esse Gabigol que já fez tanto por esse Flamengo e que em alguns momentos para a gente passa a sensação de que parece que está meio deslocado? Tu fizeste uma pergunta e ao mesmo tempo dela tu fizeste uma série de colocações a respeito dela. O que eu posso te colocar é a minha relação e a relação do grupo. O Gabi é um grande atleta e que precisa, tal qual os outros todos, estar na sua melhor condição, porque o Flamengo vai ganhar com isso. A equipe vai ganhar com isso. O Flamengo, enquanto entidade, ele é o máximo, acima de qualquer coisa nossa, individualmente. Ela é dessa forma. E ele machucou, infelizmente, ele machucou. E a última palavra, só para te passar uma informação, aí não é opinião, uma última palavra, antes de entrar em campo, a última palavra que fez para nós entrarmos em campo foi dele. Sabe o que ele disse? Valorizem muito entrar dentro do campo, porque é bom demais. Vocês não sabem o quanto é bom estar lá dentro. Saúde é fundamental, né? Então ele foi uma dessa integração. Boa noite, Tite, César, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Hoje o Flamengo teve 6 estrangeiros em campo, com a curiosidade que todos falam o mesmo idioma. Queria saber se em algum momento no futebol brasileiro você já teve um time com mais estrangeiros do que brasileiros. Como tem sido essa comunicação, essa resenha? Porque tem coisas que são comuns do futebol, no vocabulário mundial, mas tem coisas que são mais específicas, né? Eles devem
falar de alguma forma entre eles e vocês com eles deve ser de outra forma. Queria saber essas curiosidades da sua carreira e dessa relação. É interessante a pergunta, né? Sim, a comunicação muitas vezes tem que ser repetida, né? Por não interpretarem bem. Eu joguei 2 anos na Espanha e então consigo nesse portunhol aí um pouco intermediar algumas coisas, mas eles assim, são cidadãos do mundo mesmo, né? Já jogaram com muitos brasileiros. Alguns estão muito tempo aqui, né? Então, enfim, isso não tem sido, não tem interferido tanto naquilo que a gente pretende passar, como naquilo que eles têm para perguntar. Nessa relação tem sido boa, né? E, sim, eu acho que é a primeira vez, né, minha, no caso, no Tite eu não sei, de ter mais estrangeiros no cara do que brasileiros, mas o futebol hoje, essa parte de cidadania é muito relativa, né? A gente tem visto assim que, economicamente falando, o mundo tá globalizado, então, enfim, os destaques, independente da profissão, eles acabam sendo recrutados e a gente fica feliz, né, não só pela adaptação deles, aquilo que eles têm entregado para a gente, mas também porque eles vêm contribuindo não só por aquilo que tem, mas também ajudando, né? Como o Tite falou, do Arrascaeta, com a experiência internacional que eles possuem, na formação dos atletas, essa interação com a base também, enfim, são grandes profissionais, né, que têm nos ajudado bastante no dia a dia. Professor de Educação Física, formado na PUC de Campinas, vai responder. A comunicação se dá através da fala, da expressão fisionômica e do tom de voz. A linguagem da bola ela é universal nesse aspecto. E a outra brincadeira. Quando eles ficam falando rápido, não dá para entender. Eu digo, vocês parem de sacanagem de ficar falando rápido, que é código de vocês para ninguém entender, né? Porque se falar mais devagar, a gente consegue. Tite, aqui, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre o De La Cruz, né? Ele chegou há pouco tempo no Flamengo, já parece super adaptado, especialmente ele foi deslocado, né, depois da saída do Gerson, está jogando um pouquinho mais ali atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o Gerson acabou saindo por uma lesão, mas o time parece que está evoluindo bastante com essa formação e com o De La Cruz jogando ali. Você ainda, com o Gerson retornando, você ainda pensa em deslocar o De La Cruz? Ou, de fato, vai ficar por ali, achou a posição dele ali? Eu não penso nada, é o campo, a bola que fala. Eu quero ter o Gerson, sim, de volta, todos os atletas, o Wesley que machucou, o Gabi, ter todo o poderio, né, para que a gente possa desenvolver o nosso melhor. Número 8, eu e o César jogávamos, mas quem jogava muito mais do que eu era ele, pode falar assim. Não, nós já sabíamos, né, dessa versatilidade do Nico, né? É um jogador que aos poucos vem entendendo não só o nosso modelo e contribuindo bastante. Enfim, são bons problemas, eu encaro dessa forma, né? O Gerson também é o nosso capitão, tem uma presença marcante dentro desse todo e mais soluções nós temos, né, para um ano aí de um calendário árduo, assim, mas a gente fica feliz com a evolução do De La Cruz e a gente vem entendendo o atleta também, né? Assim, não é só de lá para cá ele para conosco, nós também para com ele, e entendemos aí que nas duas maneiras podemos evoluir bastante. 2 atletas versáteis que trabalham em 3 funções com naturalidade. Tite, boa noite César, boa noite. Parabéns pelo título. Tite, eu sei que são muitas perguntas, mas vou lembrar de uma que eu fiz na sua coletiva de apresentação lá no Ninho, e a minha pergunta ainda, claro, era sobre aquele Flamengo do ano passado, que oscilava muito dentro das partidas, e o senhor sempre falou muito, e até depois daquela primeira coletiva, o senhor sempre falou muito em equilíbrio. Hoje, o Flamengo, inclusive, o senhor também fez questão de lembrar da situação do Rossi, né? Mas aí a gente fala de um time inteiro que não está sofrendo gols, está sabendo atacar, está sabendo se defender.
Então, eu queria que o senhor falasse, dentro desse processo, e a gente está falando aí de 5 meses que o senhor está à frente do Flamengo, como é que o senhor acha que está o patamar do equilíbrio necessário para essa equipe para uma temporada inteira? Então, eu gostaria que o senhor fizesse essa análise, desde a sua chegada até esse ponto que o Flamengo já se encontra hoje. Obrigado e parabéns. Eu repito, ter equilíbrio é muito difícil, enquanto equipe e como pessoa. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes a pessoa, pô, tu é tranquilo, tu é calmo, não sou. Eu procuro constantemente me equilibrar, porque é desafiador. Ter uma equipe também que entenda dessa forma e que a metodologia do trabalho ela se desenvolva, também é os atletas entenderem que daqui a pouco, se tu faz uma marcação alta, tu vai dar espaço para o adversário nas costas da sua linha defensiva, mas algum risco tu vai correr. Mas na medida que tu consegue também pressionar, tu fica mais tempo com a bola, tu cria mais oportunidades, tu desgasta o adversário. Mas se em algum momento o adversário, de novo, equilíbrio, conseguir furar esse primeiro, vem bloco médio. Saiba jogar em bloco médio. Num terceiro estágio, ele conseguiu te empurrar para trás, tem que saber jogar em contra-ataque. Uma vez o Ancelotti fez essa resposta e disse assim, vocês estão falando que é joga em contra. É muito difícil jogar em contra-ataque. É também desafiador. Procurar esse ponto de equilíbrio vai ser constantemente, e com as palavras do Arrascaeta dizendo assim, procurar evoluir. Esse estágio vai ter que ir para o melhor. Para o melhor. Para o melhor. Fez 3 gols, daqui a pouco a exigência mais. É uma equipe que tem feito muitos gols. Equilíbrio, de novo. Boa noite, professor Tite, César, Bruno Castanha, parabéns pelo título, pelo trabalho. Hoje você conseguiu, dentro do jogo, fazer algumas mudanças sem mexer na estrutura, tendo o Vitor Hugo aberto e o Matheus Gonçalves por dentro. A gente que acompanha a base acostumou a ver os dois ao contrário, né? O Matheus Gonçalves jogando por fora e o Vitor Hugo jogando centralizado. E o Bruno Henrique, acho que é a primeira vez que você usa o Bruno Henrique jogando como um centroavante nessa oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E acho que agora já pode falar sobre o Léo Ortiz, o jogador que você já convocou quando estava na seleção e que finalmente, depois de uma negociação tão difícil, né, chegando agora para reforçar o Flamengo. Obrigado. Às vezes o campo mostra certas coisas para a gente. O Vitor, pelo lado, ele tem uma capacidade, uma força impressionante. O lance pessoal, a condução, é impressionante, de uma recomposição no setor impressionante. O Matheus é um jogador de muita qualidade técnica, de muito refino, móvel. Porém, ele é de lado para dentro e o outro foi originário do centro. Porém, nos nossos treinamentos, eles têm entrado nos jogos da situação diferente, como aconteceu o Vitor pelo lado, o Matheus adaptando em treinamento também dessa situação, mas também sabendo que é do lado para dentro. E nós colocamos assim, deu uns 10, 15 minutos, eu falei para o Kleber, digo, olha, Kleber, lá, o que aconteceu? Eles trocaram. Eles trocaram um pouquinho, porque o Matheus se sente um pouquinho melhor fora, e o Vitor das duas formas. O Vitor consegue fazer as duas formas de atuação, as duas funções. Eu vejo importante, são jogadores ainda em formação e terem essa experiência, né, em 2 setores. Em crescimento, nós ganhamos com isso, né, e eles também, com esse tipo de jogo, né, jogando uma final, tendo a oportunidade de ter esses minutos em uma final, também agrega muito valor. E sim, a gente, nesse processo de conhecimento também, a gente vai entendendo o melhor deles dentro do nosso modelo e respeitando muito o que o jogo pede. Hoje nós já saímos com mais algumas alternativas aí. O Flamengo cresce com isso. Bruno ataca espaço pra caramba. Talvez seja o jogador que mais qualidade tenha de infiltração de toda a equipe. Ele é letal, talvez usando. Ele é letal. Eu lembro que no jogo ele entrou do lado e o Arrascaeta, sem olhar, pegou e meteu uma bola longa. Quando eu vi, quase na cara do gol. Então ele tem essas... E já jogou em outras oportunidades aqui também nessa função. Sem esquecer, desculpa, de que a gente quer também a saúde do Fabrício, que ele saiu e preocupou. Eu espero que não seja também nada
mais grave. Fora. A hierarquia é eles que falam. Né? Luiz. O Braz falou que só falta assinar. Ele falou que só falta assinar. Mas antes também. Vamos esperar assinar. Pô. Falta assinar. Vamos esperar. Esperar. É consenso. É aquilo que o Flamengo entenda o mais importante. Eu entendi o que o Marcos colocou, mas foi uma situação consensual daquilo que possa ter de qualidade. Eu sei da minha hierarquia, já tenho uma experiência. O clube não tem que estar à mercê do técnico, e nem eu tenho essa pretensão. A gente coloca nomes, agora tem todo um departamento específico, né, de análise, de que passa por uma série de... É um retrocesso achar que o técnico vem e vai dar nome, não é assim. Flamengo acima de qualquer coisa, né? Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. Recentemente, a CBF divulgou aí a tabela do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, ele corre o risco... Aqui. E o Flamengo corre o risco de ficar de 7 a 9 rodadas aí com uma série de desfalques, né? Inclusive, o meio de campo hoje foi Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. São 3 jogadores que frequentemente estão convocados aí para Chile e também para a seleção uruguaia. O Ayrton Lucas também foi convocado pela seleção brasileira, então mostra que está no radar aí do Dorival Júnior. A pergunta é, a comissão técnica ela já se prepara para uma possibilidade de ficar uma maratona de jogos sem grandes jogadores assim que são considerados, a gente pode dizer, titulares do time, inclusive na lateral esquerda, com a possibilidade de Ayrton Lucas e Matias Vinha não estarem em 7, 9 rodadas do Campeonato Brasileiro? Hierarquias. Eu vou trabalhar sempre para que todo atleta do Flamengo seja convocado para suas seleções. Por quê? Porque a área técnica é de evolução. Eu não tenho direito absolutamente de crescimento, de uma valorização profissional do atleta. Não, vou fomentar o tempo todo. Mas ele vai até a minha hierarquia, que é a hierarquia técnica. A partir daí, há todo um aspecto diretivo que está acima. E que aí sim, nessa alçada, vai falar com o CBF, vai falar com outros clubes. Aí é numa alçada superior. Por quê? Porque há interesses que eles são do clube e dos investimentos que faz. Eu da área técnica. E o clube dessa forma em relação aos seus atletas. Tite, César, boa noite. Aqui atrás, Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Antes de tudo, parabéns pelo título, pela grande campanha. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a presença dos jogadores jovens hoje, nesse jogo de hoje específico, no time do Flamengo. A gente tinha no banco o Verton, o Everton Araújo, o Diogo Alves, o Diegão estava lá em cima. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância de ter esses jogadores jovens, especialmente hoje, questão da taça, do título. E também, se o Tite puder falar, amanhã é o Natal Rubro-Negro, o aniversário do Zico. Se você puder também mandar um recado para o Zico, para o Galinho, que com certeza está muito feliz com esse título de hoje. Obrigado e parabéns. É gratificante para a gente, né? Assim, a gente sabe que o DNA do Flamengo sempre teve a utilização de atletas da base, né? São atletas que fizeram por merecer essa oportunidade e vêm até aqui aproveitando essa oportunidade, contribuindo conosco. Em uma das primeiras entrevistas que o Tite disse, ele falou que utilizaria sim a base, não só por estar aqui, mas sim porque acredita que tendo jogadores formados aqui, esse DNA, eu posso até dizer da participação do Gerson mesmo, né? Assim, é um cara que você consegue identificar, até pouco tempo ruou aqui com a gente, então eles conseguem agregar muita coisa
para a gente, né, nós que estamos chegando agora, né, em termos da essência do clube, então acho que isso joga junto também, né? E esperamos que eles possam fazer o que fizeram na base, o que trouxeram até aqui, né? O Igor também, o Everton Araújo, hoje, o Diego, como já foram falados, né? O que os trouxeram até essa oportunidade possam aproveitar e repetir, né, essa performance conosco, né? As chances estão aí nos treinamentos, né, em jogos, e a gente está muito feliz com a participação deles. Última pergunta aqui. Agora do Zico. Zico e Sandra são exemplos de pessoa, de caráter, de conduta, de idolatria. Zico foi exemplo dentro do campo, agora na área humana, na área técnica, foi o maior jogador mais completo que eu vi jogar. Mais completo que eu vi jogar. Cabeceio, competição, pé direito, pé esquerdo, bola parada, assistência, não é egoísta, colocava a equipe acima do... Tem um vídeo muito bonito que vai mostrar, que a gente mostrou para ele o que é, e a gente apresentou, e fomos conversar com ele. Eu tive a oportunidade com o Maurício de conversar, da Flá TV, e eu não falei isso agora por ser técnico do Flamengo, para ficar puxando saco, não. Ele ajudou a educação do meu filho. Meu filho, eu acho que ele tinha 12 anos, ele falou assim, poxa, esse é meu ídolo. Ele e um outro jogador, e o Matheus, eu digo, como é que eu vou falar para que ídolo é diferente de craque? Craque é que dentro do campo resolve. Ídolo é aquele que transcende. Ele dentro do campo resolve, e as suas ações fora do campo, elas são exemplares em termos educacionais. Não sei se eu consegui responder naquela época, mas tentei. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Parabéns pela conquista. A campanha da Taça Guanabara, praticamente quase que irretocável, mas tem um ponto, pelo menos a grande parte da torcida do Flamengo ficou um pouco apreensiva, foi com um excesso de pênaltis desperdiçados, né? Agora, como o Pedro como titular, o Gabriel era, teoricamente, né, o cobrador oficial do time, ele no banco de reservas tem menos possibilidade de estar fazendo essas cobranças. Teve o pênalti que não foi convertido contra o Vasco, o Pedro não estava em campo, o Gabriel bateu, perdeu. O Pedro, ele fez um gol, mas antes tinha perdido também contra a equipe do Volta Redonda, perdeu um pênalti contra o Boa Vista. Ele vai ser, ou continua sendo, o cobrador oficial de pênaltis. Pergunto isso porque muitas pessoas, inclusive, sugerem, né? O Eric Pulgar é um grande cobrador de bolas paradas. Hoje mesmo, o Léo Pereira fez um gol de falta, mas estava no banco de reservas. Existe algum jogador que tem essa possibilidade, não só nas faltas, mas em relação aos pênaltis também? O Pedro segue como cobrador oficial do Flamengo? Aprimoramento dos dois e treinamento dos dois, inclusive com estilos diferentes, para que o adversário não faça a leitura desse. Assim como outros jogadores já também treinando, eu estou olhando para o Kleber, para o Matheus, todos eles, que a gente está treinando também uma gama de maiores e mudando também as características para que o adversário não tenha a leitura da forma com que bata. É isso, Sérgio? Sim, do gesto técnico, né? Temos outros cobradores também. E reforçando, né? Como o Tite falou, trabalhar mesmo, né? Dia a dia, está variando também. Os cobradores oficiais, eles ficam mais visados assim. Mas sim, é o gesto técnico e aprimoramento nos treinamentos.